E o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, encaminhou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral em que pede a invalidação dos votos em 279 mil urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. E sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Quero saudar toda a bancada, Tiago, Lívia. Acho que o Mota, Amanda e o Coronel Tadeu estão aí presentes também. Exatamente. Agora, deputado, logo depois que o PL protocolou essa representação no TSE, sobre essa auditoria que apontou essas inconsistências em urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020, inconsistências voltadas no segundo turno, para o segundo turno, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 24 horas para que o partido encaminhasse um relatório completo com os dados não só da votação em segundo turno, como em primeiro turno também. Como o partido está se mobilizando para atender a essa demanda? Olha, eu não sei se o Alexandre de Moraes está pedindo um relatório completo ou se ele pede que façamos um pedido, aditamos o pedido, englobando toda a eleição, primeiro e segundo turno. Porque, assim, é impossível termos todos os dados em 24 horas. Para fazer uma análise, como foi feita do segundo turno, em que haviam apenas 2 candidatos à presidência, já se levou tanto tempo. Imagina você fazer uma análise, uma auditoria, que foi feita muito bem, de uma forma muito técnica, por um engenheiro renomado do ITA, englobando todos os dados do primeiro turno. Imagina quantas, são várias eleições. São eleições de deputados federais em todos os estados, de senadores em todos os estados, de governadores em todos os estados. Assim, é humanamente impossível em 24 horas você conseguir todos esses dados. Mas, assim, nós temos muita tranquilidade com relação a isso. Não sei se ele fez isso... Aliás, eu tenho certeza que ele fez isso por uma jogada política, querendo nos intimidar, querendo colocar em xeque as nossas eleições, fazer com que estivéssemos contra esse pedido do partido, contra o presidente Valdemar da Costa Neto. E, assim, nós temos muita tranquilidade com relação a isso. Se, por exemplo, tivesse uma questão em que houvesse uma anulação de votos, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Se tiver que ir novamente para a rua pedir voto, não tem problema algum com isso. É o futuro do país que está em jogo, é muito mais importante do que simplesmente uma eleição de deputados e senadores. Deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. A gente segue agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Peço perguntas e respostas breves, por gentileza. Mota. Bom dia, deputado. Essa questão técnica que foi levantada é uma questão muito séria. É, às vezes, difícil para quem não é técnico entender. E aí eu fico procurando exemplos. Eu pensei num aqui. É como se, numa sala de aula, o professor aplicasse uma prova e aí ele recebe as provas e todas as provas estão assinadas João. E aí o professor tem que resolver quem tirou que nota e quem vai passar ou não. É um problema muito grave. Como é que o senhor acha que o Congresso vai se posicionar em relação a essa questão? Mota, é incrível como que você teve o mesmo exemplo que eu. Eu peguei esse exemplo até para falar aqui, se houvesse alguma pergunta sobre a validade dos argumentos apontados por essa análise desse engenheiro do Instituto Voto Legal. É como se estivesse na sala de aula e todos tivessem o mesmo nome, todos os alunos tivessem o mesmo nome, você não saberia para quem entregasse a prova. Olha, o Congresso, nesse momento, nós temos conversado com os deputados da base. O Congresso Nacional ele é muito heterogêneo, né? Tem aqueles deputados e senadores que fazem parte da base do presidente, mas hoje já sinalizam a querer ir para o lado do Lula. Tem deputados que podem julgar que isso pode comprometer suas eleições. Então, assim, não vejo ainda nenhum posicionamento firme e realmente detalhado de cada um dos parlamentares. Mas a nossa base, a base do presidente Bolsonaro, sobretudo do PL, está muito firme com relação a isso. Queremos aí ver qual vai ser o posicionamento
do Alexandre de Moraes e do TSE frente a essas denúncias, que eu quero destacar, não são denúncias de que houve fraude. Há uma denúncia de que parte dessas urnas, elas não são auditáveis. Alguns vão alegar que elas são auditáveis sim, mas perceba como são esses dados que foram obtidos. As urnas antes de 2020, que são essas urnas que têm o mesmo código, têm o mesmo número de identificação de log, elas representam em torno de 60%, 59 ponto alguma coisa por cento. E nessas urnas que têm o mesmo código, ou seja, você não consegue fazer uma correlação com o seu boletim de urna, o presidente Bolsonaro perdeu por cerca de 3 milhões de votos. Já as urnas de depois de 2020, que não tem essa inconsistência, fora outras inconsistências em que as máquinas travavam, e a partir do travamento das máquinas, os dados dos eleitores eles eram divulgados, né? As pessoas tinham acesso, e acabando com o sigilo do direito ao voto. Nessas máquinas de depois de 2020 em diante, essas que podem ser auditadas, essas máquinas elas têm em torno de 1.078.000 votos a mais para o presidente Bolsonaro. Então, fica claro que são 279 mil urnas essas antes de 2020. Fica claro que há alguma coincidência, no mínimo uma triste coincidência. E tudo isso poderia ter sido evitado, se o TSE tivesse permitido com que as Forças Armadas fizessem uma auditoria junto. Se o código-fonte tivesse sido concedido para as Forças Armadas para conferir transparência e lisura. E mais do que isso, nada disso estaria acontecendo, tudo isso poderia ter sido evitado se lá atrás o TSE não tivesse se intrometido na questão do voto impresso. Deputado, na sequência, a pergunta é de Amanda Clay. Rapidamente também, Amanda, por favor. Deputado, bom dia. O código-fonte foi fornecido, ele estava aberto, público, 1 ano antes da eleição. As Forças Armadas que demoraram muito para pedir o acesso ao código-fonte, fizeram isso há 1 ou 2 meses da eleição, por isso houve esse problema. Eu conversei com técnicos do TSE e mesmo se esse exemplo que vocês deram aqui, o senhor e o Mota, de que todos os alunos na classe tivessem o mesmo nome na prova, seja verdadeiro, ainda assim é possível identificar cada urna e o boletim de urna que ela produz por outros documentos, como se fosse o CPF ou o RG desse aluno. Seria possível identificar cada aluno por outros documentos, como seção eleitoral, estado, zona, que estão disponíveis em cada urna. Ou seja, há maneiras de verificar exatamente que urna é aquela, que boletim de urna, que resultados ela produziu. E mais, cada urna tem uma assinatura digital. Sobre a petição, despacho, melhor dizendo, do Alexandre de Moraes, eu estou com ele em mãos aqui, e o que ele diz é que, como foram as mesmas urnas utilizadas no segundo e no primeiro turno, ele diz, sob pena de indeferimento da inicial, da petição apresentada pelo seu partido, o PL, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Minha pergunta é muito simples. O Valdemar Costa Neto vai fazer isso? Ele vai aditar esse pedido para incluir também o primeiro turno, que põe em risco a eleição de 99 deputados da maior bancada da Câmara? Bom, com relação ao código-fonte, Amanda, você está falando pelas Forças Armadas. As Forças Armadas elas foram categóricas que o código-fonte não foi concedido. Inclusive, tudo isso foi amplamente divulgado durante muito tempo. A questão de poder se identificar essas urnas que têm o mesmo código, mesmo número log, você deu o exemplo ontem de um dos debatedores que estava ontem com o Marco Antônio falando que havia possibilidade de ter o mesmo CPF. As urnas não são pessoas que têm CPF ou RG. O código é o mesmo. Não é possível fazer uma auditoria, até porque o TSE causa diversos embaraços para conseguir fazer essa correlação entre os boletins de urnas e as urnas que são todas com o mesmo número. Não é possível você conseguir fazer uma aferição detalhada e que realmente mostre a lisura, a transparência do processo eleitoral. Com relação à questão
do Valdemar da Costa Neto fazer esse aditamento, eu não conversei com ele, mas eu tenho certeza que ele fará, apesar de serem pedidos distintos. Um pedido é do segundo turno, nós passamos o primeiro turno, fomos para o segundo, nós pedimos para o segundo, só que o Alexandre de Moraes ele quer causar um certo constrangimento, quer fazer com que nós desistamos desse processo. Mas nós estamos aí na luta, nós não temos medo de eleição, pelo contrário, eu acredito que se hoje eles fizessem uma nova eleição, mas que não é o nosso pedido, que não sejam validadas aquelas urnas que não podem serem auditadas. E nesse caso o presidente Bolsonaro ganhou com 51% dos votos. E eu tenho certeza que nós teremos até uma bancada maior caso houvesse a invalidação dessas urnas anteriores de 2020. Se fosse para ter nova eleição, eu acredito que nós teríamos muito mais do que simplesmente 99 deputados e mais senadores ainda do que nós tivemos nessa eleição. Rapidinho para a gente fechar, agora deputado Coronel Tadeu. Jordi, bom dia, satisfação em falar com você. A minha pergunta e também um comentário é sobre um Twitter do deputado Felipe Barros, nosso companheiro aí na Câmara. Ele tuitou ontem dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes não deve ter consultado os técnicos do TSE, pois o arquivo log é sequencial e único para cada urna e inclui em todos esses lançamentos. E ontem mesmo o Alexandre de Moraes já fez um despacho ultra rápido em cima da petição do PL. O PL está disposto mesmo a ir às últimas consequências nessa questão das 279 mil urnas que não tem nenhuma condição de ser auditada? Grande Coronel Tadeu, é um prazer poder falar aqui com você, meu companheiro de bancada. Amigo, eu acho que você, assim como eu, você também é do PL, você deve estar por dentro do que está acontecendo no partido. Nós, deputados, ao menos nós, deputados, eu, você, Felipe Barros, Carla, todos nós não temos medo de eleição. Não, nós temos medo de perder a democracia. Não tenho medo de perder a eleição, tenho medo de perder a democracia. E eu tenho interesse de que isso vá até as últimas consequências. Nós temos pessoas nas ruas que estão pegando sol, chuva, pessoas que estão pedindo que haja transparência, pessoas que estão indignadas com todo o processo eleitoral, com o descaso feito pelo TSE, por exemplo, com o caso das inserções, que desequilibrou o processo eleitoral, o tratamento desigual feito pelo TSE entre as duas campanhas, em que censurava a campanha do presidente, permitia com que a campanha do PT pudesse falar várias mentiras, censurava a Jovem Pan, que não podia falar que o Lula é um descondenado corrupto que saqueou o país. Fizeram diversas coisas para que houvesse um total desequilíbrio no processo eleitoral. E também essa questão de não podermos fazer uma eleição com transparência, uma eleição com urnas que podem ser auditadas. E isso faz com que todos nós queiramos questionar o processo eleitoral, as urnas, que isso é da democracia. Isso não é proibido, como quer fazer o Alexandre de Moraes. Então as pessoas estão nas ruas, nós temos que dar uma resposta para essas pessoas, já que elas estão se manifestando, porque elas pedem que haja o respeito ao seu voto e respeito à democracia. Então, nós queremos que isso vá até as últimas consequências. Nós vamos conversar com o Valdemar da Costa Neto hoje, com o Altineu, nosso líder, para que esse pedido possa ser editado. Vamos atender tudo o que o Alexandre de Moraes está pedindo, ainda que ele esteja causando tantos embaraços. E esperamos que ele possa dar uma resposta tão rápida quanto foi o seu pedido de aditamento para que houvesse, englobassem os resultados do primeiro turno também na nossa representação.